Bom, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho, vamos entrar um pouquinho no tema aí para a gente poder falar um pouco sobre essa questão da época de chuvas, né? Então, normalmente as mudanças de estações, né? Ou próximo aí das mudanças de estações, normalmente a gente sempre tem esses períodos de chuva, né? Um pouco mais prolongado. No inverno, entre inverno e primavera, a gente tem aí uma época de chuva, que é o que está ocorrendo aqui na região sudeste agora. Então, vários dias de sequência com chuva, né? Praticamente aí a terra não seca, né? Então fica ali vários dias de sequência chovendo, com uma sequência aí grande. E é lógico que no verão, né, quando sai ali do verão para a entrada do outono, esse período de chuva muitas vezes ele é até maior, né? Aqui nessa época do inverno você tem ali uns 10, 15 dias de sequência, mas depois vem alguns dias de sol, e aí depois, às vezes mais alguma semana, mas ele não fica um período de chuva tão prolongado. Mas quando chega na mudança da estação do verão para o outono, já chegamos aqui em São Paulo em ter em torno de 40 a 45 dias de chuva todos os dias, né? Então isso para cultivo de orquídea muitas vezes pode ser muito prejudicial, né? O porquê que às vezes acontece isso, né? Então essa chuva muitas vezes frequente, não que a orquídea não esteja acostumada a esse tipo na natureza, é lógico, também ocorre esses períodos prolongados de chuva, a chuva ela fica muitas vezes muito mais frequente do que isso, em algumas regiões de mata até esse período, esses dias de sequência de chuva às vezes até maior do que isso, mas ali existe uma seleção natural, né? Então muitos indivíduos vão fazendo a seleção natural, a própria natureza faz isso, e ali ficam os indivíduos mais resistentes. Aqueles menos resistentes não chegam nem a se desenvolver e muitas vezes não chegam nem a ficar adultas. Então os indivíduos que ficam ali, que florescem e crescem na natureza, já é uma seleção natural que foi feita, né? E quando a gente trabalha, quando a gente cultiva aqui as nossas orquídeas hoje, atualmente, aí, a grande maioria das orquídeas ela é produzida em laboratório, né? Então não existe uma seleção natural, né? Então são vários indivíduos que são colocados ali e os indivíduos dentro de uma estufa, um ambiente controlado, tudo bonitinho, eles se desenvolvem. Só que ali a gente tem indivíduos que são mais resistentes à chuva, então indivíduos que são menos resistentes à chuva, porque não ocorreu uma seleção natural. Tá? Então isso muitas vezes ali pode ocorrer e a gente pode acabar tendo alguns tipos de problema, principalmente aí com relação com essa chuva um pouco mais prolongada. Quais são os problemas que podem ocorrer com relação à chuva, né? Então são dois problemas que eu gosto de sempre citar, porque eu passo por isso aqui dentro do meu orquidário, já passei por isso em algum tempo atrás, que eu não tinha o meu orquidário coberto. Hoje o meu orquidário é coberto, né? O investimento vale a pena. Vamos falar um pouquinho depois sobre isso. Então o meu orquidário hoje ele é coberto. Então o orquidário aqui é coberto, as minhas plantas em casa são cobertas, só algumas plantas tipo as Hofmannseggelas, algumas acianteras rupestres que elas não são cobertas, mas a grande maioria ela é coberta. Então não tenho hoje já tanto problema com relação à chuva, né, como eu tinha no passado. Mas eu vou mostrar alguns problemas que ocorrem com esse excesso de chuva, né? Então mostrar aqui para vocês, essa daqui é uma Vanda, tá? Uma Vanda, aí vocês vejam, é uma planta fantástica, olha só. Muito bonita, muito grande, né? Mas foi uma planta que eu tive problemas com ela o ano passado. Que o ano passado eu não tinha o orquidário coberto. Então o que acontece? Algumas plantas ainda tomavam um pouco de chuva, porque ficava tudo em casa e ali não tinha muito espaço, né? Então eu tinha que ir acomodando as plantas da forma que dava. E o que aconteceu? Algumas plantas acabaram tomando um pouco mais de chuva. E o que aconteceu? Olha só. Tá vendo essas pintas aqui? Olha, essas manchas? Olha só. Isso daqui foi excesso de chuva, excesso de umidade e muitas vezes veio frio e ali teve o problema de aparecer essas manchas ou fungo, né,
acaba atacando a planta e acaba tendo essas manchas. Ah, Roberto, mas e aí, como é que você faz? Eu já tratei a planta está tratada, já consegui controlar o fungo. Olha, vocês vejam as folhas novas, ó. Essa daqui já é uma folha nova, um outro broto aqui, uma outra folha nova, então praticamente já não tenho mais manchas, ó. As folhas já estão vindo sem manchas, mas essas folhas que foram manchadas, não tem mais o que eu fazer com elas. Ou eu corto as folhas ou pronto, mas não tenho o que fazer. As folhas elas vão ficar aqui manchadas dessa mesma forma. Então, se você está cultivando uma planta para levar para uma exposição, para alguma coisa desse tipo, essa planta já não serve mais. Nem para mim, no caso, comercializar também não serve mais. Então acabei, vamos dizer, não vou dizer perdendo, mas essa planta eu já não tenho, já não consigo levar para uma exposição, já não consigo fazer nada disso, porque ela acabou ficando uma planta feia, uma planta manchada. Então isso ocorre, e ocorre com muita frequência. Isso daqui é chuva, muitas vezes uma chuva, e muitas vezes que nem está acontecendo agora, no inverno, não é só a chuva, Vem a chuva e vem o frio, Então isso muitas vezes acaba atrapalhando e prejudicando a planta e ela sendo atacada por esse tipo de problema. Por favor, você pode pegar esse vaso, pode ser essa da Celogene. Essa daqui também era uma Celogene que ela já ficava também na varanda de casa, ela não ficava ali na parte protegida, ela ficava ali aonde que eu fazia live antigamente, ali na varanda, Então essa Celogene ela ficava ali, ela tinha só a cobertura de sombrite, ela não tinha cobertura de plástico, era só sombrite. E aí o que acontece? Olha aqui, ó. Dá uma olhada nessas folhas, ó. As folhas manchadas, olha aqui, uma outra folha aqui, ó. Manchada, fica feia, a planta fica feia, mas olha só, aqui já são folhas que nasceram aqui depois que eu comecei a fazer a cobertura, que elas já vieram para a cobertura, olha aí, ó como é que estão as folhas, ó. Aqui eu já controlei, já fiz o tratamento, já apliquei o fungicida, já fiz todo o trabalho. Mas olha só, esses brotos novos aqui, eles estão manchados. E essas manchas, não tem como a gente tirar essas manchas, elas não regridem. Ou eu corto a folha, corta o bulbo, corta a folha, principalmente, corta a folha e pronto. Mas não tem mais o que fazer nessas folhas que estão manchadas. O que eu posso fazer é com que as folhas novas não tenham mais essas manchas, porque eu apliquei o fungicida, fiz o controle, agora as folhas novas não têm mais manchas. Mas o que está manchado vai continuar manchado, não tem como a gente tirar essas manchas, Então, por favor... Então, esse é o grande problema que a gente tem muitas vezes com esse excesso de chuva, excesso de umidade. A planta acaba sendo atacada muitas vezes por um fungo oportunista que acaba aparecendo. E muitas vezes esse fungo também ele vem junto com a bactéria. Então esse é um grande problema, que chega muitas vezes até a perder a planta, E alguns tipos de fungos são muito agressivos, que nem a gente tem aí a podridão negra, que ali em poucos dias, quando ele ataca a planta, dependendo do tipo de planta e do tamanho da planta, praticamente não dá tempo de você fazer nada. A planta ela é atacada ali de uma velocidade de 2 dias, você pode até perder a sua planta. Então, muito cuidado com esse excesso de umidade. Uma outra coisa que pode ocorrer também é o apodrecimento das raízes, Então esse excesso de água, de umidade que fica ali no vaso e a gente não enxerga, aquele excesso de umidade, as raízes vão acabando, porque a raiz da orquídea, ela precisa ter ventilação, como a gente já falou em outras lives. Então precisa ser um substrato que tenha bastante aeração. Mas muitas vezes você está com um substrato que ele já está um pouco mais velho, já está um pouco mais ácido, e ali vem essa chuva. E ali o que acaba acontecendo? Vira aquela sopa, vira aquele excesso de umidade. E o que acaba acontecendo? O fungo é oportunista, Então ele está lá, ele tem que sobreviver também, ele vai achar um meio de sobreviver. E o que ele se aproveita? Ele se aproveita disso para poder justamente ali se desenvolver. E uma coisa bem interessante que a gente tem que prestar bem atenção, o fungo ele acaba se proliferando com essa questão da rega, da chuva, Então vai batendo as gotículas de água ali e ele ir espalhando para as outras plantas. Então isso é muito perigoso, porque em pouco tempo você pode contaminar todas as plantas que estão ali do teu orquidário. Então cuidado com isso.
E a questão das raízes, elas apodrecem e a gente não percebe. Muitas vezes quando a gente já vai perceber, você vai tirar a planta do vaso, tá todas as raízes podres e todas as raízes estragadas e não tem o que fazer. Você vai cortar, você vai ter que trocar o substrato, replantar a tua planta e ter paciência para que ela volte a desenvolver raízes, né? Tem essa Phalaenopsis pequenininha que eu também vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma Phalaenopsis. Eu ganhei de um amigo, né, muito querido, mas ele não lembrava qual que era a espécie. Ele só sabe que é uma Phalaenopsis. Mas essa Phalaenopsis aqui, eu estou cultivando ela há bastante tempo, até me parece ser uma Cornocerf, mas não tenho certeza. E eu estava cultivando um vaso também pequeno, e eu não troquei, ele me deu da forma que ele me deu, eu continuei cultivando ela. E quando eu percebi, o substrato dele tinha muito esfagno, né? E o que acabou acontecendo? Como o meu orquidário não era coberto, ou uma parte não era coberta, o que acabou acontecendo? Tive problema com chuva. E aí o que aconteceu? Olha só, essas folhas aqui, ó. Essa folha como é que tá? Toda manchada, toda pintada. E aí o que eu fiz? Na hora que eu percebi que estava manchada essa folha, que a planta era bem menor, eu fui lá e troquei o substrato. Coloquei um outro tipo de substrato, coloquei em um outro vaso. A planta se recuperou, né, desse ataque de fungo. Vocês vejam, ó, todas as outras folhas, ó, nenhuma delas está manchada. Nenhuma delas está manchada. O fungo foi controlado. E aí, para minha surpresa, esse ano, ela está aqui, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela está com uma, duas, três hastes florais, né? Então essa planta aqui, ela está super saudável, se desenvolvendo e já esse ano vai estar com 3 hastes florais. Então eu vou descobrir qual que é a espécie dessa planta agora, né, com essas hastes florais. Obrigado. Então, quais são os cuidados que a gente tem que começar a pensar, né? Se o seu orquidário é coberto, poxa, legal, então você já eliminou aí 90% dos problemas, né? Porque você não vai ter chuva, né? Então o teu controle vai ser muito mais a rega. Bacana? Agora, essa live é mais para aquela pessoa que não tem um orquidário coberto, né? Ou então ele só cobre com sombrite, ele não tem como fazer essa proteção, tá? O ideal, pessoal, o ideal é que você cubra teu orquidário, tá? Para que você tenha o controle aí, principalmente nessas estações mais chuvosas, porque o resto do ano você fica tranquilo, né? Você fala, poxa, minhas plantas se desenvolvem muito bem, não tenho problema. Mas quando chega nessa época de chuva, né, que são 10, 15 dias, 30, 40 dias, em relação a um ano, é lógico, é um período pequeno, mas esse período pequeno pode danificar todas as suas plantas que você cultivou durante o ano inteiro. Então, prestem bastante atenção, vale a pena o investimento, né? Tem que investir, você investe em planta e invista na sua estrutura também. Então, cada real que você investe na tua planta, você precisa também investir na tua estrutura, tá joia? Então faça isso. Agora, enquanto você não faz, o que você pode fazer, tá? De repente, para minimizar esses problemas que você vai ter ou possa chegar a ter com esse excesso de chuva. Um deles, principalmente, é a questão do substrato, né? Então, você ter um substrato que ele seja de melhor drenagem, né? Então ali se você vai usar casca de pinos ou com carvão ou alguns outros substratos que ele tem uma drenagem muito mais rápida, né? Para que não tenha esse acúmulo de água, principalmente no período de chuva. Ah, Roberto, mas aí eu vou ter que regar mais vezes. É mais fácil você controlar a rega do que você enxugar a planta, porque enxugar a planta você não vai conseguir, mas se você tiver que regar mais vezes, você consegue. Então vai te dar um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos você vai passar mais tranquilo por esses períodos que tem muita chuva, tá? Uma outra questão bem interessante, que isso a gente tem que prestar muita atenção, amor, faz um favor para mim, pega esse vaso que está do teu lado, aí do teu lado, isso, esse vaso. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também, gente, é o vaso, tamanho do vaso. O vaso ele tem que ser proporcional ao tamanho da planta. Ah, mas a minha planta vai ficar desse tamanho, mas ela não está desse tamanho ainda. Então, se ela não está desse tamanho, você tem que ter um vaso proporcional ao tamanho da planta. Então, sempre coloque vasos
proporcionais ao tamanho da planta, porque esse excesso de substrato que você tem e o vaso muito grande também demora para que ele possa secar, né? Ou o substrato secar, e aí o que acaba acontecendo? A tua planta pode ser atacada aí também por fungo, por causa desse excesso de substrato, esse excesso do vaso ser muito grande para o cultivo de determinada orquídea. Então, sempre faça isso. Eu não levava isso em consideração, tá? Vou falar isso para vocês também, porque eu fazia, eu errava muito com isso. Então, pegava uma planta que ela era mais ou menos desse tamanho, eu colocava num vaso grande, não, porque essa planta vai crescer, vai se desenvolver, eu não vou precisar ficar mexendo com ela. E aí, muitas vezes eu me frustrava, porque essa planta, às vezes, a raiz apodrecia, ela não se desenvolvia bem, acabava sendo atacada por fungo. E eu falava, poxa, a planta é fraca, a planta é sensível. Não, não é que a planta é fraca, não é que a planta é sensível. Eu estava colocando um vaso muito grande para cultivar aquela planta. Então, essa planta ela tem que ser proporcional. Por quê? As orquídeas, na natureza, elas não ficam em vaso, elas ficam com as raízes livres. E quando você põe no vaso muito grande, você tem um excesso de substrato, um excesso de elementos, e aquela umidade vai ficar durante muito tempo em contato com a orquídea. E o que vai acontecer? Vai demorar muito mais tempo para ela secar. E aí prejudica a raiz, favorece o aparecimento de fungos e o ataque das tuas plantas, né, por essas enfermidades. Então, como a gente falou, substrato de melhor drenagem, a gente colocar um vaso proporcional ao tamanho da planta, a gente tomar cuidado também com o tipo de substrato, granulometria, né? Então, quanto maior, melhor a drenagem para eles, então sempre observem bem isso. A questão também da gente ter as nossas bancadas, então as nossas bancadas que o vaso ele possa fazer a função dele de drenagem, né? Porque se você coloca o teu vaso dentro de uma superfície plana, vamos dizer assim, ele diminui a drenagem. Então é preferível, você tem que colocar num lugar telado, um lugar que você tem uma drenagem maior. Esses furos, né, que o vaso tem aqui, né, ele é justamente para fazer essa drenagem. Mas se ele ficar numa superfície muito plana ou numa superfície plana, dependendo do modelo do vaso, essa drenagem não vai ocorrer de maneira satisfatória. Tá? Então eu vou até mostrar para vocês, ó, esse vaso aqui, ó, como que ele é. Ele tem esse corte aqui, ó, esses 4 cortes aqui, ó. Então o que acaba acontecendo? A drenagem dele é um pouco melhor. Aquele outro redondo, pequenininho ali, esse pequenininho, isso, esse daí mesmo. Já esse vaso, ele praticamente é plano. Então a drenagem dele é menor. Então se você coloca numa superfície que ela é plana, a drenagem não ocorre. Então aqui o que eu uso? Aquelas telas de alambrado, que é o mesmo tipo de tela que eu faço esses baleiros pendurados ou suportes para plantas, né? O que ele faz? Ele não segura a umidade, então a água vai sair rapidamente e rapidamente ele vai secar. A outra questão, brita, utilize brita, o isopor, caco de telha, sempre um material para drenagem no fundo do vaso. Então sempre utilize esse tipo de material. Ele vai favorecer muito mesmo essa drenagem da água nesses dias mais chuvosos. E a outra coisa, né, que isso acho que já é um pouco mais complicado para a gente controlar, né? A gente tem que deixar um pouco aí essa questão do lado de acumular plantas, né? A gente tem que começar a ser cultivadores de orquídea, porque quando a gente tem um espaço, porque assim, a gente quer mais orquídea, quer mais planta bonita, quer isso, quer aquilo, e a gente vai colocando num espaço que caberia 10 plantas, você coloca 50. E ali o que acaba acontecendo? Nessa época de chuva, esse acúmulo de plantas muito próximas dificulta a secagem, né? Dificulta a ventilação nas plantas. O que acaba acontecendo? Favorecendo o aparecimento de fungos ou outras enfermidades. E aí o que acaba acontecendo? Como elas estão todas próximas, umas juntas da outra, o que acaba acontecendo? Isso se dissemina por todo o orquidário muito mais fácil, tá? Então tomem cuidado com isso. Então, algumas questões.
Então vamos voltar e vamos recapitular. Substrato, melhor drenagem. Então substrato de granulometria um pouco maior, melhor drenagem. A questão, aí a gente tem vários tipos de substrato. Tem a casca de pinos, tem o carvão misturado com a casca de pinos, a gente tem a brita, a gente tem vários, tem seixo de rio, a gente tem vários outros tipos de substrato, isopor que a gente pode utilizar que vai facilitar a drenagem, ou misturar eles, né? Brita, casca de, ou caco, ou algum outro material no fundo do vaso para fazer a drenagem. Evitar superfícies planas que a gente vai colocar no nosso vaso. Colocar superfícies que facilitem a drenagem de água do vaso. A outra questão, muito importante, tamanho do vaso, proporcional ao tamanho da planta. Então, se a planta é pequena, um vaso é pequeno. Se essa planta é média, um vaso médio. E se a planta é grande, um vaso grande. Mas sempre proporcional ao tamanho da planta. Tá? Não, minha planta vai crescer. Então, leve em consideração o tamanho que ela está hoje. E aí você vai trocando de vasos conforme o crescimento dela. E a outra questão, acumular plantas. Então sempre coloque plantas aí de uma maneira mais espaçada dentro do teu orquidário para evitar aí que elas dificultem a secagem dela quando esses períodos de chuva ocorrem, né? Então ela tem uma ventilação melhor e secar muito mais rápido para que evite aí essa questão de ataque por fungos. Tá joia? Agora vamos lá. E como que a gente combate isso, né? Então a gente aí tem que... mas a minha planta foi atacada por um fungo, a raiz apodreceu, o que eu faço agora? Né? Porque normalmente é uma questão que a gente tem que observar. Está chovendo hoje, então choveu essa semana. Não quer dizer que amanhã a tua planta vai ter esse problema com fungo. Isso pode demorar uma semana, 15 dias, 20 dias. Só que muitas vezes você não vai lembrar que choveu ou ficou chovendo 10, 15 dias, ou que nem essa semana, ficou chovendo uma semana inteira, porque o fungo só apareceu ali uma semana, 15 dias depois. Você fala, poxa, essa planta está atacada por fungo, mas ela não foi agora, ela foi atacada lá atrás. Ele começou a se manifestar na planta agora. Então muitas vezes a gente não faz associação com a chuva ou com o frio, mas isso foi em virtude do frio ou a virtude da chuva que ocorreu, tá? Então prestem atenção nisso. E a raiz, a gente só percebe que a raiz está podre quando a gente tira do vaso ou a planta começa a morrer. E isso muitas vezes vai acontecer depois de 1 mês, 2 meses. E dificilmente você vai associar com a chuva, né? Então tem essas questões também que a gente tem que observar. Vamos lá. Falar sobre raiz. Você percebeu, a planta começou a definhar, começou a ter algum problema, ela não está se desenvolvendo legal, você começa a perceber que a raiz estragou, o substrato está velho. O que você tem que fazer? Trocar o substrato. Não tem muito o que fazer. Então você tem que trocar o substrato, tirar esse substrato velho, colocar num vaso proporcional ao tamanho da planta, fazer a limpeza, a asepsia da planta, cortar as raízes que estejam estragadas ali ou apodrecidas, deixar só as raízes vivas e replantar a sua planta num substrato novo. Não tem o que fazer, né? A questão da raiz é isso. Questão do ataque de fungo. Então a gente tem que fazer 2 observações. O substrato está novo? O substrato está com é um substrato que retém muita umidade? Então são essas 2 perguntas que eu tenho que fazer. O substrato é novo? Ou o substrato é velho ou ele retém muita umidade? Se o substrato é novo e ele é um substrato que não retém muita umidade, ok, então eu não preciso mexer no substrato. Agora, se é um substrato que ele ou está velho ou ele retém muita umidade, o que eu tenho que fazer? Trocar esse substrato, replantar a planta. Tira a planta desse substrato, coloca no substrato de melhor drenagem, faz o replante dessa planta e faz, aí nos 2 casos, né? Depois disso, você faz a aplicação de um fungicida, né? Fungicidas, tem vários aí no mercado, então você vai olhar aquele que você melhor achar que é mais interessante para vocês utilizarem, né? Muitas vezes aí você tem o óleo de nim, também ajuda um pouquinho, mas o óleo de nim ele vai ajudar muito mais antes, né? Então como um preventivo ali no ataque de fungos, né? Então ele é muito interessante de repente ali você fazer uma aplicação antes, que ele pode proteger ali a tua planta de um ataque de fungo.
E ali o que ele ajuda também para que ele não se espalhe, né? O NIM também tem essa propriedade. E o que você pode fazer são alguns fungicidas que tem no mercado próprio para plantas, que você vai seguir aí a orientação do fabricante e fazer a aplicação. Mas aí é necessário utilizar o fungicida. Infelizmente, muitas vezes a gente vai ter que fazer isso. O que algumas vezes também a gente pode, no caso dessas plantas que o substrato está velho ou ele é extremamente úmido, só o simples fato de você replantar essa planta, tirar desse substrato úmido e deixar essa planta controlar mais as regas e tirar de um lugar onde que ela tome chuva, muitas vezes ali o fungo ele já não consegue mais se manter. E ele acaba regredindo em alguns casos, não são todos. Em alguns ele acaba regredindo, em outros, ou na maioria, infelizmente, é necessário a aplicação de um fungicida. E disse os fungicidas de contato, então aí isso daí é muito mais fácil você encontrar nos garden ou os locais onde que você normalmente compra suas orquídeas ou você compra os seus insumos para o teu orquidário. Então lá você vai achar muitos tipos de fungicida que você vai poder utilizar. Mas são fungicidas de contato, então esses são mais fáceis de você encontrar. Já existem alguns outros tipos de fungicidas que a gente chama de fungicidas sistêmicos, tá? Esse tipo de fungicida ele já é muito tóxico, inclusive para nós seres humanos, tá? Então tome muito cuidado com esse tipo de produto, tá? Para vocês que frequentam associações, que têm ali já o contato com associações, conversem com o pessoal com maior experiência, não adquiram esse produto e vá aplicando ele indiscriminadamente, tá? Porque ele pode ser muito prejudicial à saúde de vocês. A gente sabe que aí existe até algumas formas de a gente comprar, adquirir esse tipo de produto, mas eu não aconselho vocês a adquirirem e utilizarem sem orientação. E se vocês acabarem tendo contato ou para utilizar, usem sempre EPI, né? O material de proteção individual, né? Os equipamentos de proteção individual, máscara, luva, né? Então ali óculos, né? Então todos esses equipamentos para você poder fazer a aplicação desse tipo de produto nas suas plantas. Muito cuidado, tá? Ele é eficiente, mas ele também é muito prejudicial à saúde de nós, à nossa saúde, né? A saúde dos seres humanos, tá bom? E animais, pets que você tem em casa também pode ser muito prejudicial para eles também. Então muito cuidado com esses fungicidas sistêmicos, tá? Não utilize sem orientação de uma pessoa com maior experiência que possa ajudar vocês aí no dia a dia, tá bom? Bom, pessoal, essa é a parte aí que a gente gostaria de falar um pouquinho com vocês aí com as orquídeas, né? Principalmente nesse tempo mais chuvoso. Então vocês vejam, se for possível, né? Primeiro ponto, cobertura do orquidário. Não tem jeito, cara. A gente precisa investir nessa cobertura do nosso orquidário. Mas muitas vezes a gente não pode investir hoje, então vai ter que investir um pouquinho mais para o futuro. Então o que a gente pode fazer? Os substratos de melhor drenagem, brita para drenagem do vaso, as bancadas, a gente ter uma bancada ali que filtre, que facilite a drenagem de água do vaso. O espaçamento entre plantas, né? E é isso a gente vai conseguir aí fazer com que aos poucos a gente vá conseguindo aí pelo menos até a gente conseguir cobrir o nosso orquidário, ter um melhor resultado. Uma opção também que a gente faz, que foi no meu caso, eu utilizo muito madeira para plantar principalmente as pequenas e micro-orquídeas. Então a madeira para mim foi uma opção que eu tive justamente em detrimento ao vaso, principalmente para o cultivo de pequenas e micro-orquídeas. Me ajudou bastante e eu consegui aí praticamente em 90% eliminar os problemas que eu tinha com fungo dentro do meu orquidário quando ele não era coberto. Então por isso da minha opção de cultivar as minhas orquídeas, né, em madeira. Foi justamente
por essa questão desses ataques de fungos periódicos que eu tinha no meu orquidário, né? Então, nas minhas plantas. Por quê? Porque elas eram em vaso, então normalmente micro-orquídea você acaba colocando um material ali com um pouco mais para segurar um pouco mais a umidade, e quando vinha essa época de chuva, infelizmente as minhas plantas sofriam muito, eu tinha muito problema com fungo. E depois que eu passei a plantá-las em madeira, cultivá-las em madeira, eu praticamente eliminei aí 90% desse tipo de problema. Por que 90%? Nem todas as plantas que eu tenho ou que eu tinha, né, elas se adaptavam ao cultivo em madeira. Então algumas ainda tive que cultivar em vaso. E aí tinha ainda que ter sempre um controle, um cuidado com essas plantas, né? Então sempre pensando nisso também. Então, gente, é isso que eu queria passar para vocês, um pouco da experiência que eu tive, um pouco desse contato que eu tive com essa questão aí dos dias mais chuvosos, os problemas que eu tive com as minhas orquídeas. Mostrei para você algumas orquídeas que eu tive problema, principalmente com relação a fungo também, para que vocês possam ver que isso não é um problema isolado seu, é um problema que ocorre com a gente, ocorre com quem cultiva orquídea, ocorre quando a gente não tem um orquidário coberto. Agora, o que a gente tem que fazer? Essas precauções que a gente falou agora, que a gente precisa ter, e a partir daí minimizar esses problemas que a gente possa ter nesses dias mais chuvosos. Tá bom, pessoal? Agradeço aí, espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo aí sobre essa questão aí desses dias mais chuvosos e os problemas que ocorrem e como a gente pode minimizar esses problemas no nosso orquidário. Tá ok, pessoal?